Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Milagres como percepção verdadeira. Nada pode prevalecer contra um Filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: abre asas. Quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Fecha asas. Aqui ele dá uma ideia de como é quando o nosso coração estiver puro, de quando estivermos realmente inocentes. E o que é o coração puro? O coração puro acontece quando aceitamos a expiação para nós mesmos. O que é expiação? Expiar em nós mesmos e buscar encontrar conflitos, erros, equívocos, pecados, injustiças, desatenções, ou seja lá o que for, que nós deixamos entrar em nós, tirando a pureza ou a inocência de nosso coração. Toda essa parte, ele diz como será. Mas isso tudo vai acontecer para quem tiver aceitado a expiação e feito essa lição. O livro Um Curso em Milagres, ele é todo ele um tratado para a expiação. Expiar é desfazer. É expiar para nós mesmos e desfazer tudo
todas as nossas divisões na mente, tudo que temos que não ficou resolvido. As crenças equivocadas, todas as questões que estão pendentes, até a última. Ele nos dá uma ideia de como é uma mente inocente, um coração puro, que fez a lição da expiação. Essa lição da expiação é o que o livro está nos propondo. É o que nós temos que nos propor a fazer. Essa expiação. Expiar é desfazer. Quando eu tenho um conflito, ou lembro de algum erro que eu tenha cometido em algum momento, e eu aceito desfazer esse erro, esse é o momento em que eu vou purificar de novo o meu coração. Vejam a sequência do erro, ou equívoco, ou desatenção, ou pecado, ou injustiça, que são a mesma coisa. Eu pego alguma coisa de você, sem você estar vendo, e levo para minha casa. O que acontece? Era um brinquedo, uma coisa que eu não tinha e eu queria muito. A criança às vezes faz isso. O resultado é que ela vai chegar em casa com alguma coisa que não é sua. O resultado é medo. É arrependimento, é sentimento de culpa. Porque fez alguma coisa que não deveria ter feito. Se isso não for resolvido, esse medo e esse sentimento de culpa, eles vão ficar plantados na nossa mente. Eu vou passar a sentir medo, culpa, angústia e tantos outros sentimentos que são sofrimento e dor. Vejam o que é inocência. Ciência é quando eu tenho ciência de alguma coisa e passo a ter ciência e sentir. Agora eu tenho ciência do medo, da culpa, do erro, da angústia. Antes eu não tinha. Inocência é e não sentir, não ter ciência do que pode nos causar mal. Vejam a oração do Pai Nosso outra vez, é bem interessante. A segunda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. O que é o mal? O mal é isso, é eu sentir
medo. Esses sentimentos são sentimentos de sofrimento. Olha, mento é mente. Sofrimento, a mente sofre. Não é o corpo, é a mente, é sofrimento. Esse sofrimento, ele se instala na mente e toda vez que eu encontrar você, eu vou ter medo de me aproximar. Porque eu vou pensar, será que você viu que eu peguei o seu brinquedo? Será que você desconfia de mim? E se você olhar para mim e perguntar, você pegou meu brinquedo? O que eu vou dizer? Isso é sofrimento. Isso fica na minha mente. Se eu não curar isso, se eu não espiar, desfazer ou corrigir, isso pode se manifestar no corpo. Isso é a doença. A doença se manifesta no corpo como um aviso para dizer que tem algo errado na mente. Ele diz aqui que a mente inocente, que tem o coração puro, ela tem a percepção certa e só aceita essa. Aceita a verdade ao invés de negá-la. E como nós negamos a verdade? Eu cometi um erro e vou esconder isso de você e de mim mesmo. E vou negar a mim mesmo e a você que eu tenha cometido. Não estou mais no estado inocente. Estou no estado ciente, que sente. Para voltar ao estado inocente, eu devo desfazer o erro, aonde ele aconteceu. Essa é a ideia. É isso que é expiação. É corrigir. Aonde aconteceu. É lá que deve ser corrigido. Nesse nível. A inocência retorna quando é feita a correção e volta a estar em estado de alegria. E o coração está puro outra vez. E esse é o estado de alegria e de felicidade. Esse é o estado que ele relata aqui, é como ser um com Deus. A Trindade, que é a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acontece aqui. Embora a Trindade seja unicidade, ela está assim colocada para que nós possamos compreendê-la, para que possamos compreender a função em nós do Espírito Santo, do Pai e do Filho que sou. E assim que voltarmos ao estado de pureza de coração, retornamos ao estado da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Igreja Católica eles dizem isso. Na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os três são unidade.
E é esse estado em que nós retornamos quando expiamos os nossos pecados, erros, equívocos, ou seja, qual o nome que nós acharmos para dar ao erro. Lembrando que pecado é o que nós cometemos ou manifestamos por pensamentos, palavras, ações, atos e omissões, e como consequência trazem um sofrimento para nós mesmos. Bem como foi colocado aqui, a sequência do erro e a consequência de termos cometido um erro. Eu fico pensando como a gente é deseducado pela sociedade, porque a palavra inocência, a sociedade vê como um defeito, né? Ah, aquela pessoa é inocente, não sabe de nada. E a gente fica bem confuso depois que a gente começa a estudar. Eu tenho percebido como a questão ser inocente é uma qualidade, não é um defeito, né? Quando tínhamos loja e ainda existia cheque, todas as pessoas tinham talão de cheque e compravam com cheque. Aí uma pessoa lá passou um cheque sem fundo. E eu telefonei para ele para cobrar o cheque. Olha, o seu cheque voltou, não tem fundos no banco para cobrir o cheque. Ah, pois é, mas você vai cobrar de mim isso? Você não é místico, esotérico e está me cobrando o cheque? Eu achei que vocês não levavam isso em conta. Eu disse para ele, olha, eu acho que a pessoa que está vendo a percepção certa como ela faz as coisas certas. E quem faz as coisas certas não é bobo. Bobo é quem faz as coisas erradas, porque depois tem consequências para si mesmo. Porque eu posso perdoar você, mas você vai ter que corrigir isso. A inocência, ela realmente às vezes é olhada de modo invertido. No entanto, tudo nesse mundo está invertido. Tudo aqui é invertido. O mundo inverte todas as coisas. Porque se nós chegamos aqui na inocência, se chegamos inocentes, começa um processo de inversão de todas as coisas. O nascimento num parto natural, a criança nasce com a cabeça primeiro e com a cabeça para baixo, depois vem o resto do corpo. E agora não se faz mais isso, mas tinha um símbolo do nascimento que era muito interessante, que o médico segurava a criança pelos pés, de cabeça para baixo, e dava um tapinha na bunda para ele começar a respirar. Quando ele tinha que respirar, aí ele levava o tapa na bunda e começava a respirar. E essa imagem da criança segurada pelos pés, de cabeça para baixo, ela era o símbolo do nascimento. Agora está sendo rejeitado, segundo me disseram, esse símbolo. Não, isso ninguém mais faz, isso não é mais permitido. Até essa imagem, ela já está sendo, não se utiliza mais e as pessoas não gostam que mostrem essa imagem, que isso seja feito assim. Mas era uma imagem muito simbólica. Porque se começamos aqui, entramos nesse mundo de cabeça, essa imagem tinha um simbolismo muito interessante, que é, você está entrando nesse mundo de cabeça.
Mas lembra que as tuas raízes estão onde estão teus pés. E os teus pés estão no céu. Não finca raízes na terra. E aí, o bebezinho começava depois a engatinhar. E quando tentava se levantar, para ficar com a cabeça para cima e os pés no chão, caía. As crianças tinham muita dificuldade para fazer essa inversão. E essa inversão física, ela é simbólica. Porque junto com isso vem a inversão de todos os valores que o mundo vai invertendo. Aquilo que tinha valor, fazer só o que é certo, o que é amoroso, agora dizem, bobagem. Se eu peguei o seu brinquedo e levei para casa, e mostro para o meu irmão mais velho, e digo, eu estou com medo, porque eu peguei um brinquedo do meu amiguinho, e eu estou com medo, mas eu também estou com medo até de voltar lá, de falar com ele, mas estou com medo de voltar e dizer que eu peguei. Aí o meu irmão mais velho diz, mas ele viu você pegar? Acho que não. Alguém viu? Não. Então para com essa bobagem. Vai lá brincar com o brinquedo, pai. E qualquer coisa você diz que achou o brinquedo na rua. Vejam como os valores têm uma tendência de serem todos invertidos. E a negação da verdade vai acontecendo. E vai acontecendo a negação da verdade. Essa instrução da instituição religiosa para a criança, ela é muito importante, porque ela lembra aquilo que nós já nascemos sabendo. Não tem nada nesse mundo que venha a nascer aqui que não tenha uma compreensão perfeita do que é o certo e o que é o errado. Mas a tentação de fazer a coisa errada, a tentação de pegar o teu brinquedo, que eu queria tanto um brinquedo desses, enquanto você não está vendo, e você tem tantos brinquedos e eu não, e levar ele para casa, é a tentação para fazer o que é errado. E a consequência é o mal resultante disto. Assim compreendemos o que é o mal. O mal não é uma coisa lá fora, livrai-nos do mal. Que o mal vai vir de alguma coisa lá de fora. Que o mal está lá fora em algum lugar e pode vir me pegar ou me prejudicar. O mal é a consequência do erro, é sintoma mal. Porque cometi um erro, fiz alguma coisa errada. E aqui está também a ideia do curador não curado. Por tantos anos, como terapeuta, todo o propósito da terapia é para que a pessoa se dê conta do que está errado com ela, para que ela possa expiar e desfazer. Eu dizia, pode aflorar sentimentos guardados ou escondidos. Pode acontecer isso. Se acontecer, me fale. Por quê?
Porque esses sentimentos escondidos de culpa, de medo, de angústia, eles têm uma causa. E a cura é curar na causa, aonde o erro aconteceu. Mas ouvi muitas histórias de terapeutas que o curso em milagres chama de o curador não curado, que se propunham a ser terapeutas. No entanto, quando a pessoa que foi lá em busca de ajuda terapêutica relata: olha, eu estou sentindo-me mal. Vejam a redação da oração. Estou sentindo-me mal. Onde está o mal? Comigo. Eu estou me sentindo mal. Por quê? Porque estou com sentimento de culpa. Ah, não! Mas você não tem culpa de nada. É de alguma coisa do passado? Não pode mexer no passado. No passado não se mexe. Deixa isso para lá, é para frente que se anda, tem que olhar para frente, esqueça o passado. Olha para frente, bota um propósito, bota um objetivo: agora eu vou melhorar, agora eu vou ter sucesso, eu não tenho mais nada lá, não vou olhar para trás, vou olhar para frente. Eu ouvi um jornalista dizer isso a semana passada, que era isso que as pessoas deveriam fazer. Deixa o passado no passado, não mexe nisso, e vamos olhar para frente, vamos começar uma nova era. Isso não é uma nova era. E aí as pessoas jogam de volta para a escuridão da sua mente, da sua memória, o erro e não curam. Porque aquela pessoa que ela buscou para lhe ajudar e para lhe orientar, orientou para esconder de volta aquilo. E aquilo, ali está a causa do sofrimento. Ali está o mal. Ele não está lá fora. E aí acontece a negação da verdade. A verdade é que você está passando mal por algo que você mesmo deu causa, e o mal é consequência, e em sendo consequência, e agora encontrou a causa, vamos resolver isso, vamos ver como se resolve isso. Isso é expiação. Isso é conduzir para a expiação. E é isso que esse curso em milagres propõe e nos encaminha em cada encontro que nós temos, para lembrarmos que temos que curar. Para quê? Aí que vem a parte mais bela. Para voltarmos a ver com inocência, de coração puro. Jesus disse uma vez: ser criança outra vez. O que é ser criança outra vez? Voltar a ser inocente, com o coração puro. Algumas pessoas já disseram: ah, mas isso é muito difícil. Não é, não. Difícil é você ficar sentindo-se mal. Isso que é difícil. Conviver com o síntoma mal e ficar o tempo todo tentando desviar-se desse sentimento. E aí vamos em busca de onde está a felicidade. Eu vou parar de me sentir mal se eu for num show. Eu vou parar de me sentir mal
se eu sair e for correr. Eu vou parar de me sentir mal se eu comprar alguma coisa nova, porque me sinto mal. O mal é consequência, então vejam bem essa segunda parte da oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os devedores. Então o que ele diz? Que temos que buscar o perdão de nossas dívidas e perdoar os devedores. E como que eu busco o perdão da minha dívida? Eu vou lá, confesso, corrijo e peço perdão. Isso parece ser um bloqueio na nossa mente, mas quando isso acontece, alcançamos um estado de graça. E sentimos de novo a inocência em nós, e a alegria, e que o coração está puro, em um estado de leveza imenso. Assim eu estava devendo R$10 e nunca voltei para pagar. Parece que tem um muro na minha frente de concreto que eu não consigo passar, não tenho forças para ir lá. E eu até tenho os R$10 para pagar. Mas quando eu me decido a ir, aquele muro de concreto não passa de uma cortina de fumaça. Eu vou lá e aquilo não era nada. Aquilo era uma ilusão, um bloqueio, ilusão na minha frente. E aí eu confesso, olha, eu confesso que eu pedi R$10 emprestado e nunca voltei para pagar. Eu quero pagar agora. E quero pagar com correção. Então você calcula aí quanto você quer de correção, que eu resolvo isso, quero pagar, eu quero me livrar. Ah, então tem que me dar R$200. Olha, 200 eu não tenho condições. Mas você deixaria por 100? 100 eu tenho. As pessoas fazem acordos para receber. Você prefere receber 100 agora ou 200 nunca? 100 agora. Está aqui o 100. E agora eu vou pedir perdão. Bom, você pagou a dívida, está perdoado. Mas eu quero pedir perdão pelos danos que eu possa ter causado por ter privado você durante tanto tempo desses R$10 que eram seus. Durante todo esse tempo você não usufruiu da sua propriedade, que eram esses R$10. E isso eu peço perdão. A dívida está paga. Agora eu quero perdão. Isso vem junto, então o perdão exige a correção, você paga a dívida e ganha o perdão. E isso retorna a inocência, a pureza, a alegria. Cada um de nós aqui que lembrar de alguma questão vamos colocar no nível material. Peguei uma xícara de açúcar emprestada com a vizinha, me empresta uma xícara de açúcar e não voltei lá para devolver, para pagar. A vizinha pode estar esperando. Essa pessoa aí pediu uma xícara de açúcar e nunca veio devolver. Se você for lá devolver, você recupera a tua pureza. Qualquer coisa no nível material. Peguei um brinquedo
da minha amiguinha, do meu amiguinho e não devolvi. Peguei escondido, peguei emprestado. E tem os outros níveis também, tem o nível sentimental. Magoei a pessoa, ou a pessoa me magoou. Não importa nesse caso quem foi o autor da mágoa, quem magoou quem. Se você se sente magoado, vai lá e diz: olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiquei magoado com você e não vim aqui te perdoar por isso, então eu vim pedir perdão. Eu quero que você me perdoe, porque esse tempo todo eu fiquei com mágoa de você. E ficar com mágoa é uma coisa errada. Eu venho pedir perdão. Porque eu não deveria ter compreendido dessa maneira e ficar magoado. Todas as coisas que estão na minha mente, que não estão resolvidas, as quais eu escolhi um sentimento, que eu agreguei um sentimento que não é de amor, tudo isso eu tenho que reverter, até voltar para o estado amoroso. O espírito pertence a Deus, a mente pertence ao espírito, e a mente é que comanda o físico. O nosso corpo, ele é neutro, ele não faz nada, sem que haja um ordenamento, uma ordem da mente. Eu não falo, eu não digo uma letra, uma palavra, eu não movimento a mão, o braço, um dedo, sem que a mente tenha ordenado. Agora, nossa mente, ela está dividida. Porque quando eu cometi o meu primeiro equívoco, o meu primeiro erro, eu dividi a minha mente entre o que é certo e o que é errado. E depois de tantos erros, eu peço novamente para entregar o meu espírito a Deus, para que ele volte para Deus. E quando eu declaro que eu entrego o meu espírito a Deus, isso é um ordenamento, uma ordem da mente. E a partir daí, o espírito passa novamente a estar no controle da mente. E a mente passa a estar no controle outra vez da percepção certa. E a percepção certa é a verdade. E aí começa o restabelecimento da verdade. E o restabelecimento da verdade começa com a expiação. Assim, quando começamos o processo de expiação, começamos a restabelecer a verdade. Essa é a função do Espírito, conduzir-nos para o restabelecimento da verdade. Teve um rapaz que estava fazendo conosco um curso em milagres. Ele contou o seguinte evento. Jorge, eu morei numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. Palavras dele. Agora estou morando em Florianópolis. E lá tinha o dono de uma venda, de um mercadinho, desses mercadinhos de bairro, que era o seu Fernandes, e ele emprestava dinheiro a juros. E eu era jovem, estava tendo umas necessidades, estava terminando de estudar, terminando meus estudos. Eu vou arrumar um trabalho e vou pagar, mas agora estou precisando de um dinheiro. E aí passei num concurso em Florianópolis, para trabalhar em Florianópolis, e vim. Mudei para Florianópolis. E nunca mais voltei lá para pagar o seu Fernandes. E nunca mais lembrei disso. Agora que estou no curso em milagres, que está vindo isso à tona, participando dos nossos encontros. Tá.
E o que eu devo fazer? O que você quer fazer? Você quer continuar não voltando lá e ficar com a dívida ou você quer resolver isso? Eu sinto que quando eu lembrei disso não foi uma coisa agradável. Foi um sentir-se mal. Então eu quero resolver. Mas eu estou com medo. Medo de quê? De eu chegar lá e ele, sei o quê, depois de tantos anos, e me xingar, e como o dinheiro era juros, se ele calcular todos os juros, eu não sei se eu vou conseguir pagar. O único jeito de você saber é ir lá falar com ele. Se ele te xingar bastante, está no direito dele. Você tem que manter a calma e pedir perdão. E se você achar que ele calcular os juros lá e cobrar, você não tem condições de pagar, você explica para ele. Eu posso pagar tanto, faz uma negociação, negocia. Pode ser que ele aceite. Veja como as coisas acontecem. Tá. E aí ele foi. E veio me contar depois. Jorge, eu fui lá. E aí? E aí que eu cheguei lá, o mercadinho não existe mais. Fechou. Aí eu perguntei para os vizinhos, o seu Fernandes. Não, o seu Fernandes, ele morreu. E os filhos dele venderam tudo aqui e foram embora. Ninguém sabe para onde, nunca mais a gente viu falar, não sei o quê. Ainda nas palavras dele, aí eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu estava vindo de volta, estava voltando, e passei num lugar e vi uma placa lá de creche. Quer saber, eu vou parar e vou fazer uma doação nessa creche. Eu pensava, eu peguei lá, vamos dizer, 500, eu estava pensando em pagar 1.500 para o seu Fernandes, oferecer 1.500 para ele. Eu vou fazer uma doação de 1.500 para a creche. Entrei lá, pedi pelo responsável, fiz o cheque, fiz uma doação de 1.500. Resolvi isso, Jorge. Ele disse, tá bom. Veja, eu resolvi, Jorge. Eu disse, não sei, como é que eu vou saber? Você vai saber, você vai sentir. Você sentiu que resolveu ou está com dúvida? Se você está me perguntando, você ainda não tem a certeza de que está resolvido. Mas acho que eu fiz a coisa certa. 3 meses depois, ele veio conversar comigo. Preciso te contar um evento. Eu estava indo de Florianópolis para São Paulo e estava no aeroporto a semana passada. E lá no portão de embarque tinha muita gente. Eu achei um lugarzinho para sentar enquanto esperava a chamada para o embarque. Mas eu fui sentar, tinha ali uma pastinha ali que eu perguntei para a pessoa que estava sentada ao lado se era dela, se estava ocupado. Não, pode sentar, a pastinha é minha, mas não tem ninguém aí não, pode sentar do meu lado. E começamos a conversar. E ficamos lá, faltava 1 hora mais ou menos para a chamada do embarque, sentamos, conversamos bastante. E quando chamaram para o embarque para São Paulo, ele também levantou e disse, olha, você também vai a São Paulo? Também estou indo a São Paulo. É uma coincidência. Sentamos juntos aqui, estamos indo na mesma direção. E coincidentemente, sentamos dentro do avião, lado a lado. Um do lado do outro. Olha novamente que coincidência. E aí a conversa continuou. E você é de Florianópolis, está indo para São Paulo a passeio, a trabalho, mora lá? Não, eu sou do Rio Grande do Sul, o rapaz me disse. Mas estou morando em Florianópolis e estou indo a São Paulo a trabalho. Ele disse, pois eu também sou do Rio Grande do Sul. De onde você é? De Juí. Você é de Juí? Eu também.
É mesmo? Onde você morava? Ele perguntou para mim. Eu morava num lugar, numa rua assim, 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 em tal bairro, assim, assim. Eu também morava ali. Mas será que a gente já se encontrou lá uma vez? Pois então, eu era filho do seu Fernandes, do Mercadinho. Quando ele disse, eu era filho do seu Fernandes, do Mercadinho, eu já fui pegando no bolso o meu talão de cheques e dizendo, eu paguei mal, vou ter que pagar de novo. E aí contei a história para ele, que recentemente eu tinha estado lá para pagar. E ele disse, eu me lembro do meu pai ter falado desse rapaz que pegou o dinheiro emprestado e desapareceu, nunca mais voltou. E ele ficou muito chateado. Você aceita eu pagar para você, já que você é herdeiro? Ele disse, aceito. Eu pensei em pagar 1.500, eu nem falei nada da creche. Ele disse, eu vou aceitar, em nome do meu pai. E onde ele estiver, ele vai ficar contente de saber que nos encontramos e que você saldou a dívida, considere a dívida saldada. E aí eu pedi perdão para ele por todos os danos que eu causei de tristeza do pai dele, de angústia, de toda a família, porque eu desapareci. Qual a situação que eu quero colocar aqui? Quando nós estamos dispostos a expiar e a desfazer o erro, entrega para o Espírito Santo. Eu entrego o meu espírito e ao meu espírito essa questão, porque eu quero curar-me disto. Foi o que o rapaz fez quando ele decidiu que queria curar. Deu um passo equivocado, depois não tinha certeza, por isso não faça por si aquilo. Então vou fazer isso. Espera. O Espírito Santo vai providenciar um milagre. Assim como aconteceu com o encontro no avião. E aí você vai ter certeza de que era isso que você tinha que fazer. Às vezes pode vir rápido, às vezes pode demorar um tempo. Mas o Espírito Santo, ele vai proporcionar a oportunidade para você espiar e alcançar a cura. É assim que funciona. O que nós temos que fazer é entregar nossa mente ao Espírito, para que Ele dirija, porque o Espírito pertence a Deus, para que Ele nos dirija para fazermos as coisas certas, para não negarmos mais a verdade e para corrigirmos os erros. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não pode fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque os vês tais como são. Tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. E um aprendizado nunca se perde.
e pode chegar a lugares que a gente jamais imaginou. E toda vez que alguém assistir esse vídeo e aprender com ele, ou for conduzido com ele para fazer uma expiação, você vai receber os créditos por isso. Isso marca pontos para você, é um jeito de dizer, né, no céu. Mas a gratidão da pessoa que faz a correção, ela é compartilhada com todos. E isso nos ajuda a retornar a paz e a alegria. Eu queria agradecer Eu lembro, Jorge. Você lembra? Lembro. É? Eu lembro. É. Desde que eu tô, você já contou essa história. Era a história que tu contasse, era dos chocolates? Não, essa tem, olha, tem muitas histórias. Tem de chocolate, tem de livros, tem... As pessoas vêm para um curso em tarô e para um curso em milagres e nós começamos a trabalhar essas questões. E depois tem relatos. Tem relatos que me contaram que eu ainda não contei, de tantas pessoas que são conduzidas para fazer a expiação. E as histórias mais interessantes são assim mesmo, que quando a pessoa vai lá e diz que eu peguei um livro, pegou um livro, ah, então você esqueceu de pagar. Não, eu roubei mesmo. Porque essa do chocolate era das casas. Isso foi uma pessoa que foi nas casas, pegava bombom. Aí, não, eu roubei mesmo o livro, eu quero pagar. Não, você não roubou, você esqueceu de pagar. O cara dizia para ele, não, eu roubei mesmo. Eu não esqueci de pagar, eu não vou mentir agora, eu vim para corrigir um erro, não vou aceitar outro no lugar. Eu roubei o livro e quero pagar pelo que eu fiz. Ah, mas foi tão confuso naquela livraria, numa rede de livrarias grande que tinha. E o cara não sabia o que fazer, e foi para um gerente, e foi para outro, e foi para a diretoria, até que fizeram mesmo, no fim fizeram a mesma coisa que fizeram lá na história dos bombons também. Aí disseram para ele, não, então você vai, não tem como entrar isso na contabilidade. Então você compra um livro no mesmo valor, né, com valor atualizado, e agora você paga e esquece de levar. Que antes você levou e esqueceu de pagar, agora você paga e esquece de levar, deixa aí no balcão. Tá? Aí, mas disse que foi, olha, foi várias vezes que ele teve que ir lá também até que eles deram uma solução. Não conseguiram, não sabiam o que fazer, eles não sabem o que fazer. O choro é água saindo para fora, porque nós somos 75% água, e quando a gente comete um erro, nós contaminamos nossas águas com aquele sentimento, com aquele erro. Porque as águas, é ali que ficam as nossas memórias. São líquidos que guardam, é como um cristal líquido, ele guarda as memórias. Então é nessa parte líquida que fica isso. E isso é uma impureza. E quando nós realizamos alguma coisa assim, o choro, são as más águas que estão saindo para fora, limpando todas as impurezas do nosso coração. Por isso que vem a alegria, para colocar bem no lugar certo, e não está chorando de alegria. A gente está chorando as tristezas e com isso ressurge a alegria. A gente chora as tristezas e a alegria, ela ressurge no nosso coração, na nossa mente. É muito interessante quando a gente compartilha isso, porque isso dá realidade a essas histórias que são trazidas aqui. Que não é uma fantasia, que isso realmente é assim, que funciona assim, e que é possível fazer a expiação. E aí traz o resultado, o ressurgimento da alegria em nós.
Estendo a todos as bênçãos e o amor de Deus através de mim para as suas mentes. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.